E aí, meu caro ouvinte do Controvérsias, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Vini Aluado e do meu lado, Bruno de Sampa, e hoje, neste episódio, temos uma convidada super especial para falar sobre um tema que tá com a gente no nosso dia a dia, né, cara? alguma coisa que a gente não vive sem todos os dias e por isso é uma coisa muito importante se falar, até porque a gente não tem instrução nenhuma sobre a utilização disso, né? A gente já nasceu junto com esse avanço, com essa tecnologia, a gente cresceu com esse desenvolvimento. Então, estamos aqui para falar um pouquinho dos aspectos positivos, dos negativos das redes sociais. É isso mesmo. E a nossa convidada especial de hoje é uma amiga muito querida nossa, Beatriz Assato. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando disso. O projeto de vocês é muito bacana. Estou muito ansiosa para ver o que está por vir. E agradeço por essa noite. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos. Sou de São Paulo. Sou estudante de pedagogia na Faculdade de Educação da USP. Sou professora de inglês em uma escola particular. Também trabalho com alguns projetos no ensino fundamental 1, na escola pública. É a profissão que eu amo, é o que eu gosto de fazer. E o tema de hoje tem muita conexão com muitas coisas que eu faço na escola e muitas coisas que eu penso no dia a dia sobre os meus alunos e como levar conteúdo para eles, em como pensar o uso deles nessas redes e tudo que eles fazem. Eu acho que esse tema bate bastante com tudo que eu faço todo dia. Sensacional. Que currículo de responsa, hein, viado? Certo? Tão nova e já com um currículo tão maravilhoso. A gente morre de orgulho de você, Assato. É uma felicidade enorme para a gente ter você aqui, sendo a nossa primeira entrevistada, de ter acreditado com a gente nesse projeto. Então, cara, que você falou, a gente está aqui tanto para falar para as pessoas, para tentar dar um norte para quem convive com a gente, e talvez, tipo, começar um diálogo sobre isso, para, tipo, possibilitar que as redes sociais sejam um ambiente mais saudável para os alunos seus, que eles estão ainda crescendo, que estão se inserindo nessas redes sociais. Né? Sim, eles já nasceram nesse meio da tecnologia, né? Eles já nasceram totalmente bombardeados de informações. Faltou já nascer com o nick, já, com o Instagram, o Facebook, já, tipo, que nem o RG. Tipo o filho lá do Pyong Lee, né? Nossa, o moleque já tem Instagram, já tem tudo. O TikTok dele já é mais seguido que todo mundo. E é isso. Exato. E para a gente abordar esse tema hoje, a gente trouxe 5 tópicos especiais que a gente vai começar a falar sobre eles ao decorrer do programa, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente queria saber de você, Bia. Qual é a sua relação com as redes sociais? Como que você utiliza elas no seu dia a dia? Tá bom. Bom, primeiramente, eu sempre fui uma pessoa bem ligada, assim, apaixonada por fotografia, por vídeo, por filme. Quem me conhece há bastante tempo sabe o quanto eu amava estar com uma câmera na mão, quanto eu amava fazer edição de vídeos, gravar vídeos. Sempre foi uma coisa minha mesmo, assim, não sei, sempre gostei mesmo, natural de mim. E com isso também vieram as redes sociais, né, ao longo da nossa adolescência, cada vez mais recursos vindo pra gente, é óbvio que eu ia usar também. Achava as ferramentas super bacanas para me comunicar com os meus amigos. Coisa de adolescência mesmo, né? A gente gosta de ficar conversando o dia inteiro. Acabou de ver o colega da escola, mal saiu, já tá lá mandando mensagem. O MSN bombando logo chegando no colégio. Se não responde, já chamava atenção. Nossa, lá, né? A miniatura era sensacional. Pode crer, não, é isso mesmo. E, enfim, eu gostava muito, sempre fui de usar muito as redes sociais, gostava de expor as coisas que eu fazia. Acho que eu nunca cheguei a ser aquela pessoa que se expõe tanto ao ponto de contar tudo que tá fazendo no dia, sabe? Acho que nunca me liguei à rede social dessa forma, sempre me liguei mais a expor uma ideia, alguma coisa que eu queria falar, alguma coisa que eu queria mostrar. Acho que nesse sentido, assim. Algumas coisas mudaram ao longo da minha adolescência, quando eu fui crescendo, quando eu fui
percebendo quem eu era, o que eu queria fazer na minha vida, né? Aqueles papos todos de adolescência. Sim. E isso acabou adormecendo essa minha paixão minha por fotografia, por edição de vídeo, por gravar e etc. Isso adormeceu bastante, isso. Na época eu até queria fazer jornalismo, porque eu achava que era uma profissão que combinava comigo. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, gosta de me comunicar, gostava mesmo da área de fotografia. E, enfim, foi um sonho que foi ficando assim embaixo do tapete. Depois de um tempo eu até percebi que realmente isso não é pra mim, não tem nada a ver comigo. E parte dessa razão para eu descobrir isso foi justamente me afastando das redes sociais. Hoje em dia eu não uso muito minhas redes sociais. Eu tenho praticamente todas, dessas mais comuns que a gente usa. Já baixou o TikTok já? Baixei por causa do meu amigo. Porque se fosse por mim, eu nem saberia que o TikTok existe, acho. Meus alunos que me apresentaram mesmo. Nossa, sim. E eles amam, é a ferramenta que eu acho que eles têm mais usado hoje em dia. E, enfim, não sou uma grande usuária dessas redes sociais, mas mesmo assim eu as uso. Principalmente o WhatsApp, né, para comunicação. Instagram, eu não tenho nenhuma foto no meu Instagram. Nessa época que eu me afastei das redes sociais, eu acabei apagando todas porque eu sentia que aquilo que eu estava mostrando não representava mais nada do que eu era, do que eu sentia. Então foi uma época que eu decidi que eu ia fazer só o que eu queria mesmo. Sim. E apesar disso, eu acompanho alguns colegas, sim, pelas redes sociais. Não a todo tempo, isso é um pouco por conta da rotina também. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de que, não sei, eu não sinto uma conexão tão forte com as redes sociais. Eu não sinto que ficar procurando aquilo, olhando aquilo, seja algo que me faça me sentir bem, sabe? Às vezes eu tô com saudade de alguém, vou lá ver uma foto, vou ver o que a pessoa anda fazendo, mas não é a mesma coisa de você encontrar a pessoa, conversar. Pelo menos, assim, pra mim não supre esse sentimento de estar com as pessoas, sabe? Mas isso eu acho que é uma coisa muito pessoal, é uma coisa de como eu fui me enxergando em relação às redes sociais. E, enfim, não sei se vocês querem falar um pouco também da relação de vocês. Eu geralmente uso mais o meu celular à noite, depois do horário da faculdade. Geralmente eu uso mais o Instagram, que é onde os meus colegas postam mais conteúdo. Mas não chega a ficar muito tempo. Eu percebo que, assim, já entrando um pouco em outros tópicos, os dias que eu tô mais triste, assim, mais solitária, que eu acabei não conversando muito com ninguém, eu sinto que eu fico mais tempo. Já tiveram dias aí que deu 3 da manhã, eu tava no celular, daí eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, Qual sabe? Qual é o sentido disso, né? Exato. E o pior é que, às vezes, não era nem só olhando os meus amigos, vendo o que eles estavam fazendo, não. Abri uma propaganda lá de uma coisa que eu tô super querendo, que eu acho que tem tudo a ver comigo. Aí ia para um link, ia para o outro, e passava, voltava. Aí fazia lá, simulava uma compra, daí eu parava na hora de comprar e falava, cara, não, o que eu tô fazendo? E isso acontece às vezes comigo, principalmente quando eu tô mais abalada, quando eu não tô com tanto contato com as pessoas, e eu percebo isso em mim, isso é uma coisa muito louca. Então, acho que como a gente foi crescendo junto com as redes, tipo, a gente foi aprendendo um pouco, acho que mais agora, assim, na idade mais adulta, de como realmente lidar com elas, como você vai se expor cada vez mais e ter essa relação de entender como que as redes impactam no nosso dia a dia, né? Sim. É porque tem toda essa questão dessa exposição, né? Até de que certa forma ela é benéfica, né? Exatamente. Porque realmente eu acredito que tem muitos benefícios, principalmente, por exemplo, se alguém que você segue, que você admira muito, você acaba sentindo uma conexão maior com aquela pessoa quando ela conta alguma coisa que aconteceu no dia dela e tudo mais. Se é algum influenciador famoso, alguma outra pessoa que você admira muito. Mas isso também é uma questão que acaba, tipo, tirando essa interação com o mundo, tá ligado? Tipo, com o mundo fora das telas. É uma coisa que você acaba se expondo demais e acaba deixando muitos seus dados, acaba pondo muito em risco tudo aquilo que você faz para as pessoas poderem te julgar depois. Exatamente. Entendeu? Até num período de bastante mudança de
conscientização que a gente está vivendo, você vê muitas pessoas, tipo, famosas que têm prints de coisas que falaram antigamente, que o pessoal traz à tona agora. E, bom, queria saber de você, Assato, o que você acha dessa exposição em si e também por que, uma coisa que eu não entendi muito bem, mas por que ocorreu, você parou de usar tanto essas redes sociais? Foi por conta mesmo dessa mudança de pensamento, da mudança de profissão que você queria levar, ou foi por várias questões ao mesmo tempo? De entender que realmente a exposição que a gente estava tendo não fazia mais sentido, porque eu até acho que quando a gente começou era muita coisa, tipo, era muito animado, a gente queria estar mostrando muito, queria estar adicionando um monte de gente, pelo fato de ser novidade, né? Meu Facebook tem várias pessoas que eu não conheço. Cara, eu preciso fazer uma limpa nisso aí. Exatamente. Então, como que foi realmente essa mudança de chavinha? De falar, putz, a Sato que participava bastante, que postava muita coisa, para essa Sato um pouco mais afastada das redes. Bom, retomando um pouco a história, começou sim com essa questão de eu começar a me cobrar e pensar, né, o que eu realmente queria ser, o que eu gostaria de fazer na minha vida. E, enfim, demorou um pouco para me desapegar das fotos do Instagram, não foi assim de imediato que eu apaguei tudo, fui apagando aos poucos, sabe? Tipo, isso daqui acho que não tem nada a ver comigo, apaguei. Isso daqui eu acho que não tem nada a ver, apaguei. E foi indo assim até que um dia eu virei e falei, cara, tô numa vida totalmente diferente do que eu fazia antes. Não sei nem se isso tudo aqui faz algum sentido pra mim, já pode ter feito algum dia, não sei, não tenho certeza. É muito louco quando a gente tenta ficar procurando sentido nas coisas. Sim. E apesar daquilo ter feito parte de mim, pra mim não fazia mais sentido ficar lá pra alguém ver, ou até pra eu mesma ver. Porque, assim, quando eu penso em exposição, eu não sei pra vocês, mas quando eu postava alguma coisa nas redes sociais, eu geralmente não pensava, tipo, tal pessoa vai ver. Eu só pensava, tipo, eu acho que vai ficar legal com as outras coisas que eu tô postando, acho que vai ficar bonito desse jeito, acho que isso daqui combina com aquilo. E era uma coisa minha, assim, sabe? Era um jeito que eu enxergava aquilo, mas eu acho que isso se afasta. Mas acho que isso a forma que deveria ser inicialmente. Você né? fazer algo por você e não para tipo mostrar para as pessoas quem supostamente você é ou as coisas que você faz para tipo agradar pessoas que você nem conhece, tipo, na maioria das vezes. Você acaba se moldando a um formato, quando você faz dessa forma, né? Você acaba se moldando a um formato do que você acha que as pessoas querem ver. Você acaba perdendo a essência, né, cara? Exatamente. As pessoas se preocupam tanto em, tipo, se criar, se fazer um produto, tipo, cara, tem que ser perfeito, tem que, tipo, postar as melhores fotos, tipo, putz, ser fitness, não sei o que lá. Então, tipo, você acaba perdendo a sua essência, né? Então, tipo, você realmente fazer algo pensando, então, putz, não, vai ser legal com o que eu já faço, não pensando, tipo, putz, eu vou postar para ganhar like ou para, tipo, mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo. Então, já é uma forma saudável de ter visto as redes sociais. Sim. E principalmente para o cara que atinge um patamar muito grande, ele fica sempre com aquele medo de ser cobrado, com aquele receio de errar, e o que não é um negócio natural, porque todo ser humano erra o tempo todo, e eu acho que isso não devia ser tão cobrado nas redes sociais, no fato das pessoas sentirem tão medo da resposta que isso pode ter. Exatamente. Sim, mas eu encaro isso como algo muito pessoal, assim. Vejo que algumas pessoas também pensam assim, mas, assim, pelas pessoas que eu conheço, a relação que elas têm com a rede social é diferente, sabe? É sempre pensando como que alguém pode me enxergar melhor com isso, como alguém pode ver isso, quantas vezes eu vou postar por dia para alguém ver isso. E às vezes não precisa nem ser uma pessoa grande que trabalha com a internet, né? Às vezes são pessoas comuns que, não sei, sentem que precisam postar algo para alguém ver. Gente como a gente. Exatamente. E acho que com o passar do tempo, a nossa percepção mesmo das redes sociais foram mudando, né? As formas como a gente entrava e interagia. Hoje a gente vê que está crescendo muito mais esses aspectos de comunidade,
de grupos, de certas bolhas. Formação de bolhas, né? Exatamente. De opiniões segregadas, né? Porque antigamente era todo mundo no oba-oba postando o que você achava legal. E hoje essas bolhas têm muito aspecto positivo também, porque elas ajudam muitas pessoas, elas aproximam, elas ajudam pessoas que podem estar tipo, em depressão e tudo mais. Fazem você se sentir parte de alguma coisa. E foi evoluindo realmente essas partes, mas ainda tem alguns resquícios negativos na parte das redes sociais. Sim, exatamente. Porque, querendo ou não, sempre que você acaba formando uma bolha, você faz o contrário do que a gente está querendo propor aqui no Controvérsias, né? Que é demonstrar opiniões diferentes. Quando você está muito tempo só numa bolha, só escutando a opinião das mesmas pessoas o tempo todo, você acaba se perdendo, tipo, em uma só concepção de mundo, quando tem várias outras pessoas com várias opiniões muito bacanas para te apresentar. Eu acho que a gente pode ir para o segundo tópico já, né? Opa, a gente já falou bastante coisa, entendemos muito o seu lado de como você teve essa interação com as redes. Foi super bacana de você realmente ver que, putz, isso já não combinava mais comigo, faz sentido eu sair um pouco, porque eu acho que falta um pouco disso para algumas pessoas, eu me incluo também. Às vezes a gente faz alguns posts, algumas coisas, e, cara, às vezes não faz sentido com o que a gente fala, com uma pessoa que a gente é. Então, tem essa evolução de pensar, putz, como ter um relacionamento melhor com as redes sociais, né? Mas, no nosso segundo ponto, a gente traz aqui um lado que é positivo, mas que também pode ser visto como negativo das redes. É essa realmente aproximação que as redes sociais permitem, né? De você estar próximo de pessoas que você nunca viu, que estão do outro lado do mundo, seja através de uma comunidade, por uma fanbase, e acho que até por aproximar pessoas, tipo amigos, familiares que vivem longe. Que você não via faz muito tempo, a facilidade que você tem, tipo, de pegar poder um WhatsApp, ligar para um familiar seu que tá lá na China, é tipo incomparável. A gente não conseguia fazer um negócio desse nem ferrando alguns anos atrás, né? Até com a própria Sato, que pelo menos eu fazia muito tempo que eu não conversava com ela. Tipo, as redes sociais permitiram isso, ter essas reuniões, ter um WhatsApp para conversar, então tem essa facilidade. E tem um lado negativo também que ela afasta também as pessoas que estão perto da gente, né? É engraçado, aproxima as pessoas que estão muito longe, mas que afasta as pessoas que estão perto. O que você acha, Almeida, desse ponto? Eu acho que é uma coisa muito real, assim, porque, tipo, querendo ou não, a gente passa tanto tempo, às vezes, no celular, isso eu falo por mim, eu mesmo, fico, às vezes, muito tempo no celular, assim, vendo o que tem de novidade, ou vendo algum vídeo aleatório que eu achei, tipo, fuçando por aí, e, tipo, você acaba estando do lado de uma pessoa que você poderia ter uma troca de conhecimento muito maior, mas você não faz isso justamente porque você está preso nesse vício de ficar sempre olhando para uma tela, né? E essa é a parte complicada mesmo que eu realmente enxergo desse afastamento das pessoas que estão do seu lado. Você fala pra pessoa, não, calma aí, eu tô vendo outra coisa, dá licença, eu já te dou atenção. Eu preciso ver um negócio aqui, é um negócio que você poderia ver a qualquer momento, porque tá ali no seu celular. Então você que tá ouvindo a gente, que não tá dando atenção nenhuma pra sua irmã te enchendo o saco, bota o celular do lado e você pode terminar de ver esse vídeo depois e dar atenção pra ela, tá beleza? E o que você acha disso, Sato? Você acha que realmente teve esse afastamento maior das pessoas que estão próximas a você? Sim, eu sinto bastante isso. É uma coisa totalmente real mesmo, como vocês estavam falando. Presencio isso na minha família, com os meus colegas de faculdade, às vezes. Eu não sei, eu sinto que é uma questão muito complexa. Porque isso requer que a gente pense também a nossa relação com as redes sociais e como elas fazem com que a gente fique mais preso nelas do que no que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que é uma questão da gente parar para refletir sobre isso também. Às vezes não é culpa exatamente da pessoa, né, que
tá lá concentrada num vídeo ou lendo alguma coisa, e a outra quer conversar e ninguém se comunica de verdade, sabe? E isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito mesmo. Que as redes sociais são programadas para fazer com que você fique o máximo de maior tempo possível lá, né? Travado nela. E só que eu acho tipo intrigante uma questão assim. Não sei se vocês concordam comigo, até porque onde eu vi isso parecia muito uma imagem de fake news assim, tipo esdrúxula, só para mostrar que as redes sociais não são tão ruins assim. Mas, tipo, aquele tipo de montagem besta que você vê pelo Facebook mesmo, tipo, pessoas, tipo, num trem assim, todo mundo olhando pro celular, aí, tipo, em várias décadas atrás, todo mundo lendo o jornal, assim. Só mudou, né, teoricamente. Isso, parece que, tipo, a gente tem essa necessidade de se distrair com alguma coisa o tempo todo. Mas eu também não sei se isso é real. Não sei se, tipo, bate, assim, numericamente o quanto de tempo a gente está gastando nas redes sociais, né? Porque a quantidade de informações é infinita, não é a mesma coisa que só um jornal, né? Às vezes o jornal você lia e ele tinha um filme. Hoje você entra no Instagram, aí acabou que você se interessava, você pula para o Facebook, você deu o que te interessava e você volta para o Instagram. Então eu queria aquele loop infinito que talvez naquela época com um jornal, com uma revista, não fosse tão parecido, né? Mas talvez... Pode falar, Bruno, pode terminar, te cortei. Mas talvez teria que realmente entender, que nem você mesmo falou, Sato, qual que é a relação que as pessoas têm com esse aparelho, com o smartphone e com as redes sociais. Se tem realmente uma necessidade intrínseca nossa de fugir da realidade, tipo, do momento que a gente está, pra gente estar vendo outras coisas, ou se é simplesmente uma coisa que a pessoa está fazendo por vontade própria. Por vontade. Ela está sendo induzida a isso, né? Exatamente. Não, vocês tocaram num ponto muito interessante, né? Dessa brincadeirinha, desse meme aí que o Vinícius vê, é muito comum a gente ver toda hora. É engraçado a gente pensar a evolução, né, das mídias ao longo do tempo. Porque o jornal, ele tinha uma função de informar, né? Então... Enfim, não entrando aqui em méritos de que se as pessoas expõem um fato, ou se aquilo tem um pouco de opinião, ou se aquilo é manipulativo, porque isso pode acontecer em qualquer mídia social, qualquer mídia no geral, né? Televisão, jornal, qualquer coisa. Então, não entrando nesses termos, mas eu acho que o jornal, por ser uma coisa, como o Vinícius estava falando, uma coisa que acaba, talvez as pessoas discutissem um pouco mais o que estava ali, sabe? Ali, chega lá no trabalho, você viu tal coisa, aconteceu tal coisa. Chega em tal lugar, você viu tal coisa. Não, você viu isso. Agora, eu entendo que, assim, nas redes sociais, a gente também marca os nossos colegas lá, né? Vi um vídeo engraçadinho, eu vou marcar meu amigo. Vitor, eu vou marcar tal pessoa. Mas eu sinto que a conversa em si é muito menor, sabe? A pessoa vai lá e curte que você marcou ela. Então, é uma ferramenta assim, que tá comenta, ali. É isso mesmo, Dog Bell. Daquele hahaha, você deu risada direito. Exato, as pessoas não conversam direito sobre isso. Isso eu percebo muito até com os meus amigos da faculdade, agora no tempo de pandemia. Geralmente, na aula ao vivo, a gente trocava, às vezes, olha, você leu tal coisa, você viu tal coisa. E a gente conversava sobre aquilo, né, dialogava. Agora, manda lá o link no WhatsApp e alguém fala, obrigada. Pronto, acabou, morreu o papo, ninguém conversa sobre aquilo. E isso é uma perda enorme, assim, sabe? Pelo menos eu sinto isso, sabe? Que tem algo que não tá encaixando nisso, sabe? Que pode ser também o acúmulo de informações, né? Tipo, você está exposto ao tanto de informações. Exatamente. Sim. Mas também, agora eu vou entrar numa questão meio polêmica, defensor total das redes sociais, tá ligado? Opa, pode falar. Agora eu vou entrar nessa questão. Porque, querendo ou não, pelo menos nisso, falando do jornal, teve uma época no nosso país, pelo menos, em que o jornal era muito lido, e também era uma época que a gente não tinha total certeza das informações que eram publicadas nos jornais, tipo 64 e pouco pra frente. Já deixa em off, porque agora até acabaram com a Lava Jato, porque não tem uma corrupção. Vamos continuar. Continua no foco. E, tipo, a gente não tinha tanta certeza da informação que estava ali.
tipo, nesses jornais, tipo, do que realmente passava, do que era barrado, quais notícias realmente iam para o jornal. Então, eu acho que as redes sociais deram um leque muito maior de informação para gente buscar, sabe? Tipo, eu acho que tem esse lado positivo também, de a gente ter melhores meios de comprovar aquilo que a gente está lendo. Não, exatamente. Porque, tipo, o jornal poderia ter, tipo, como ele é finito, a quantidade de notícias, poderia ter uma qualidade maior. Mas ele poderia ser limitado, que nem o Homem da falou, por, tipo, ele entregar notícias que são de interesse da maioria, de uma certa classe. Ou umas notícias que fosse vender mais, que fosse realmente de interesse. Então, hoje, as redes sociais, elas permitem com que todas as notícias elas possam ser espalhadas da mesma maneira, até as chamadas fake news. Mas, realmente, ter esse leque, essa possibilidade de poder evidenciar diversos assuntos, as redes sociais têm um forte apreço e um forte apoio nisso. Sim. Que hoje você consegue falar sobre um assunto que talvez não fosse interesse das grandes mídias falar 20, 30 anos atrás. E esses, tipo, com quem tá lendo, assim, isso ganha uma força muito grande, mas também é uma questão que leva para o nosso próximo tópico. Como o Bruno falou, essa propagação das fake news pode ser usada, tipo, muito frequentemente por empresas ou governo para manipular a linha de pensamento das pessoas. E isso vai de uma questão nossa que a gente tem que debater muito. Eu queria até saber o que o Poco Assato pensa disso, que ou a gente está sendo bombardeado de fake news o tempo todo. O que é pior? A gente receber essas informações o tempo todo ou a gente não ter uma forma para contestar essas informações? A gente não ir atrás das coisas que a gente lê. Quem que é o culpado, né? Se é quem distribui as fake news ou a gente que recebe, não contesta e acredita em tudo que a gente vê, né? Enfim, é uma questão bem polêmica. Eu acho que... Enfim, eu acho que a maior culpada mesmo são os próprios mecanismos das redes sociais, né? É difícil você falar que a gente recebe informações variadas, porque a gente, na verdade, não recebe, né? A gente cria a nossa própria bolha, né? E o próprio mecanismo vai criando ainda mais essa nossa bolha. Exatamente. Se a gente não criou, o próprio Facebook vai criar, o próprio Instagram vai criar, as redes sociais no geral vão criar, e vão filtrando o que você vai recebendo. E é difícil a gente tentar refutar algo se é só aquilo que a gente recebe, exatamente, entendeu? Porque aquilo vai começando a se tornar uma verdade pra gente. E isso é uma questão complicada mesmo, de quem realmente fica muito tempo nas redes sociais, ser sempre bombardeado com o mesmo tipo de posicionamento, o mesmo tipo de notícia. E isso, pra mim, não é exatamente culpa das pessoas. A pessoa não foi atrás da informação, a pessoa não foi ver se era real ou não. Eu acho que as pessoas não têm que ficar procurando se é real ou não. Eu acho que a sociedade, no geral, pra gente manter a democracia, a gente tem que correr atrás de mecanismos, inclusive judiciais, que protejam as pessoas para elas não ficarem trancadas dentro desse ciclo, entendeu? Sim. Então, eu acho que as pessoas nunca são totalmente culpadas. É claro que a gente já chega com o pensamento nas redes sociais, a gente já tem as nossas verdades, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Só que essa ferramenta, às vezes, acaba não deixando a gente ver outras coisas, né? Então... Falta um pouco de responsabilidade deles também, né? De fazer esse filtro, de entender o que é fake news ou não. Acho que até o Facebook e o Twitter tá recebendo umas sanções muito fortes aqui no Brasil. Mas eu acho que também, não, financeiramente falando, não é interessante para eles fazerem esse filtro, tá ligado? Porque geralmente quem propaga essas fake news, quem cria bots gigantes para propagar essas notícias falsas, por trás também tá pagando muito dinheiro para publicidade. Isso, né? E financeiramente não é viável de nenhuma forma para eles, porque também é uma forma de um aplicativo grátis gerar lucro, né? Esse que é um dos maiores problemas, da minha opinião. E isso que a Sato falou, que eu achei um ponto muito interessante, de tipo,
que a gente não tem nenhuma lei que breca esses caras de propagarem notícia falsa dentro do... Não que eu conheça, porque eu também sou completamente leigo a respeito das normas do uso da internet por empresas ou pelo próprio governo. Mas eu acho que se tiver essa lei, ela não é tão rígida quanto essa propagação de notícias falsas, sabe? Eu acho que tá faltando muito disso também. E tem esse filtro também que, tipo, se as pessoas têm essa linha de pensamento, ela acaba sendo manipulada por uma outra linha de pensamento. Ela vai ser induzida, né, a acreditar em coisas a cada vez mais extremas, né? A ser direcionada. Quanto mais ela consome o conteúdo, mais que esse mecanismo, essa ferramenta toda, vai te jogando informações e coisas que você acredite que vai passar a acreditar que é verdade. Então, e se você que está ouvindo a gente já propagou uma fake news, não se sinta triste por conta disso, isso não é sua culpa, mas é sempre importante a gente ir atrás da fonte, pesquisar direitinho se o que estão passando para a gente é verdade, beleza? E tem muito esse lado também da gente ir atrás e tentar entender um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa recebe aquela notícia lá, tipo, de jornal, fulano de tal fez tal coisa. Você só lê aquele nick lá da reportagem, você nem entra, você não lê o que aconteceu, e você já começa a soltar um monte de verdade, sendo que você não entende nada sobre o assunto. Né? Exatamente isso. Então, concordo. Podemos seguir para o próximo tópico? Podemos. Então, fugindo um pouquinho desse lado um pouco mais politizado, dessas responsabilidades das redes, a gente vai mudar um pouquinho agora, voltar um pouco para esse lado de comportamento dos usuários nas redes sociais. Que acho que com o passar do tempo, a gente começou a criar uma certa compulsividade por likes, né? Tipo, virou um vício. A gente postar, a gente, quero like, quero comentários. E como a gente realmente mudou a pessoa que a gente é para poder receber mais esses estímulos, que a gente fica mais, nossa, eu preciso disso a todo momento, né? Para agradar pessoas que a gente não conhece, em maior parte. Isso é uma coisa que fala bastante no documentário que nós três aqui assistimos, que é o Dilema das Redes, que fala como essa criação do like gerou uma compulsividade muito grande por querer mais. Exatamente. E como as redes sociais são feitas, tipo, de uma forma que, como o Bruno disse anteriormente, você fique a maior quantidade de tempo possível lá. Então, isso é uma coisa que ativa certas coisas do seu comportamento como uma droga. Então, realmente, ela é programada para ser basicamente igual uma droga. Exatamente. Você tem que estar lá o tempo todo, e se você não estiver lá, você vai sentir uma falta enorme. Exatamente. Vai criar aquela abstinência, eu preciso voltar. Você acabou de ver o seu celular, aí o próprio mecanismo fala, dá aquele notificaçãozinha, tá acontecendo tal coisa, você precisa ver. Aí você volta, entra naquele loop infinito de novo, né? E, cara, até pegando esse ponto e indo um pouquinho além, a gente vê, se você pesquisar qualquer coisa, assim, de palestras, TED Talks, que são muito importantes, são muito bacanas para você entender diversos assuntos, precisa TED Talks com redes sociais. Você vê muito esse lado negativo de como as redes sociais afetam como posso dizer, a saúde mental das pessoas. Que ter essa compulsão, essa necessidade de mostrar algo que você não é, de você ver que, mano, todos os posts que a gente vê, ninguém posta, post de você tristão, num dia bad, na cama. Sim. Hoje deu ruim, galera. Tô tristão. Você sempre posta na praia, quando você tá no seu melhor, e as pessoas, as pessoas que estão naquele momento mais difícil, elas olham aquele negócio e falam, elas entram mais ainda na bad, né? Como a Sato falou um pouco antes no começo da entrevista, um momento que ela se sentiu mais disposta a utilizar as redes foi em uma questão que você estava mais num dia um pouco pior, né? E realmente, quando as pessoas estão num dia muito bom, pelo menos isso eu falo por mim, eu não quero saber de rede social, mano. Eu deixo pra lá, assim, eu quase não encosto no meu celular.
E esse fato de, tipo, as pessoas postarem várias coisas boas que elas estão fazendo o tempo todo, e você vê isso num momento, tipo, que você tá mais precisando de ajuda, isso que é muito complicado, né? Exatamente. Concordo. Não, é interessante tudo isso que vocês estão falando. Eu acho que as redes sociais impactam na nossa saúde mental de várias formas, né? Eu acho engraçado que algumas pessoas estão falando, você vê que todo mundo tem depressão hoje em dia, todo mundo tem ansiedade, o que é isso? Algumas pessoas mais velhas falam, na minha época não existia isso, que coisa é essa, né? E eu acho engraçado também pensar nessa relação que a gente cria com essa tecnologia e o nosso psicológico. Eu acho que é uma questão também da bolha, de novo. Eu acho que, ao mesmo tempo que aquela bolha cria mecanismos para você, por exemplo, receber fake news, porque você está ali dentro daquela bolha, a sua bolha também gira em torno do que você segue. Você escolheu seguir tal coisa, então você vai ver tal conteúdo. Exatamente. Isso é uma coisa que eu via muito no meu Instagram, por exemplo. Há mais ou menos uns 5 meses atrás eu comecei a refletir assim, sobre as pessoas que eu seguia. Eu fiquei, gente, todo mundo aqui é muito parecido comigo no geral. As pessoas aqui geralmente falam as coisas que eu falo. Cadê as outras coisas, entendeu? Assim, eu não sou obrigada a seguir uma pessoa que eu acho que fala só porcaria, entendeu? Acho que isso a gente realmente não é obrigada a ficar ouvindo coisas que a gente sabe que realmente vão ser tóxicas pra gente, que a gente não vai se sentir bem vendo aquele tipo de conteúdo. Mas, por exemplo, eu quase não seguia pessoas do grupo LGBT. Quase não seguia pessoas negras. E aí eu comecei a procurar, assim, fui atrás, tipo, e assim, foi um pouco difícil de achar uma pessoa que seja influenciadora desses grupos. Pra mim foi difícil, porque as pessoas com quem eu tenho contato geralmente também não seguem. Mas aí eu fui ver o meu Instagram agora há pouco, eu tô seguindo mais de 2.000 pessoas. E mesmo assim, quem aparece mais na minha linha lá, nos stories, são as pessoas brancas do meu círculo, que falam as mesmas coisas que eu. Às vezes eu saio pulando assim pra ver se eu acho uma pessoa. Sai daqui, eu quero ver coisa diferente. Outra coisa, é tudo igual, parece que tudo acabou de sair da Vila Madalena, meu Deus. Exato, a gente fica preso no nosso próprio círculo. Isso é um pouco irritante às vezes pra mim. Mas a gente nem percebe, a gente só tá lá. Eu mesma fiquei anos seguindo só pessoas parecidas comigo, com um pensamento parecido com o meu. E não tinha parado muito pra pensar nisso. E isso é uma coisa louca, que eu penso muito, por exemplo, nos meus alunos, que são muito ligados nas redes sociais, geralmente. E eu fico pensando quanto isso pode impactar a saúde mental deles, no sentido de que tipo de conteúdo eles estão recebendo, né? Porque às vezes você acha que aquele conteúdo está sendo bom para você e, na verdade, ele não tá. Às vezes ele tá te dando informações ali que te fazem sentir para baixo, né? Então, acho que às vezes vai além do like, vai além desse negócio da gente querer ser percebido, ser notado, a gente querer receber um elogio. É uma questão também do conteúdo que a gente está vendo, que a gente está recebendo. Tem alunos que se sentem feios, todos os dias chegam, teacher, eu sou tão feio, queria ser bonito, queria não sei o quê. E sabe, às vezes você não sabe nem se aquilo é a realidade da pessoa, você não sabe se aquela pessoa realmente se sente bonita. E as pessoas começam a se distorcer, sabe? Elas acham que ser bonita é só uma coisa, ser inteligente é outra coisa. E elas acham que elas nunca vão se encaixar de verdade. E isso também se liga à questão do like, né? Então, vai virando esse ciclo, assim, né? Da gente ficar se cobrando, da gente ficar tentando entender quem a gente é, a gente se perder ali no meio. E é uma questão que eu faço todo dia, né? Tipo, quem eu sou, de verdade. Tipo, o quanto essas coisas aqui me representam. E, enfim, é uma coisa que realmente me pega muito quando eu vejo as pessoas com quem eu tô tendo contato virtualmente. Sempre ficar me procurando naquilo. E eu acho que isso é uma coisa muito natural nossa. A gente tende a procurar nosso par, né? Então, é uma coisa boa. Eu vejo que os meus alunos falam de assuntos que eu nunca falei na minha adolescência. Isso me enche de orgulho. Eu sinto que eles, dentro da própria bolha deles, eles conseguiram alcançar assuntos que eu nunca na minha vida me veria falando quando adolescente. Muito pelo contrário, eu fazia muitas falas preconceituosas que pra mim não tinham nada a ver. Isso é muito louco, porque as redes sociais, essa era da informação tem muito a ver com isso, porque, tipo, você vê
Pelo menos eu vejo muito isso, pessoas, pelo menos que estão no colegial agora, que, tipo, são um pouco mais novas que eu, contestando coisas que, tipo, na época do meu colegial, eu não pensava nada disso, tá ligado? Eu só queria ficar ali de boa, assistir Pânico ainda. Tinha a época do Pânico, mano. Assistir Pânico ainda, hoje que também é completamente inviável hoje em dia. E cara, quando você percebe essa mudança de pensamento, é um negócio, tipo, muito legal, assim, de ver que essa geração tá vindo muito engajada para fazer a mudança acontecer de fato, né? Sim. Mas então, desculpa aí, eu te cortei, pode continuar. Não, é exatamente isso que você falou. Eu acho que a rede social é um mecanismo muito louco. Porque ao mesmo tempo que a nossa bolha pode nos fazer muito bem, elas podem nos fazer muito mal e a gente às vezes nem tá notando isso. Então, é uma coisa muito louca, assim. Eu acho da hora as redes sociais, porque os meus alunos têm acesso a um conteúdo que eu nunca tive na minha época, porque a gente nem é tão velho assim, né? Mas na minha época não tinha. Na minha época! Exato. Os meus alunos falam, por que você fala na minha época? Você não é tão velha. Eu fico, obrigada. Que gracinha. Mas é verdade, assim, a gente não tinha grandes influenciadores que viveram várias diferentes experiências, sabe? A gente não conseguia ter um fácil acesso a isso. Então, eu acho interessante, assim, esse aspecto. E eu acho que é muito louco essa dualidade. E é por isso que eu continuo colocando no ponto de que as leis existentes sobre as redes sociais não são suficientes para proteger as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes. Sim, exatamente. Mas você acha, assim, que a gente, como sociedade, e integrando com essa questão das redes sociais, assim, a forma que a gente está utilizando, hoje em dia, você acredita que a gente está indo para o caminho certo? Em relação às redes sociais? Em relação às redes sociais e, a forma como vê o mundo, né? A forma de ver o mundo. A forma como elas fazem você ver o mundo, né? Como você tira aquela informação das redes sociais pro mundo fora das telas. Entendo. Eu acho que aí entra numa questão um pouco do que você acredita que é o mundo, sabe? Você acha que aquilo que está exposto na internet faz parte do mundo? Então beleza. Aí é um ponto. Agora, se você acha que não, você acha que a sua vida tá fora, aí é outro ponto. Na minha opinião, tudo é o mundo. Tudo tem uma relação com... Tá tudo integrado, né? Exato. A internet é o mundo, a tecnologia é o mundo, tudo faz parte de uma coisa só. Exato. Eu sinto que a gente tá caminhando para esse caminho de cada vez a gente ficar mais conectado a esse mundo virtual que também faz parte do nosso mundo, porque isso nos entrega como seres humanos, entendeu? Tem muita gente que não usa celular, muita não, né? Mas eu conheço muita gente que não usa celular, não usa redes sociais, e não é como se ela não estivesse no mundo também, entendeu? Mas é como se a sua experiência realmente fosse diferente da dela. E eu acho que tá tudo bem com isso. Isso faz parte desde sempre. Cada um tem uma forma de experimentar as coisas, de viver. E eu acho que a gente só tem que realmente tomar cuidado e cobrar que isso tudo seja feito de uma maneira segura mesmo. Eu acho que a nossa relação com o mundo de fora das redes sociais pode às vezes ficar meio perdida, assim, meio perturbada, mas eu acho que a gente também pode enxergar uma como complemento da outra, assim. Eu acho que é mais uma questão da gente começar, principalmente, a fazer um exercício de nos treinar a isso, sabe? A ver tudo como uma coisa só, né? Exato. Uma experiência que eu tenho feito muito na pandemia, porque antes da pandemia eu realmente não tocava muito no meu celular, por conta da rotina. Agora, na pandemia, eu praticamente uso o celular o dia inteiro para conversar com os meus alunos, para responder alguém, para assistir uma aula, para dar uma aula. Então, eu uso ele praticamente o dia todo. Só que tem horas que eu falo, por que eu vou levar meu celular comigo? Eu já usei muito. Então, acho que é uma coisa de você se exercitar, sabe? Tipo, eu já sei que se chegar a notificação lá de fulano, eu vou querer ver. Não, deixa o celular lá. Eu faço assim, chegou meu horário do almoço? Tá bom. Deixo o celular aqui carregando e vou embora. Fico lá embaixo, vou conversar com o cachorro, vou olhar a janela.
entendeu? Eu acho que é um exercício mesmo da Não, gente... faz parte, né, de realmente querer se desligar um pouco, né? Porque ficar Sim. realmente lá online o tempo inteiro também chega a ser uma coisa extremamente maçante, né? Exaustivo, né? Cansativo quando você passa muito tempo nas redes sociais. Porque, querendo ou não, às vezes, mano, você só quer, tipo, ficar sentado de frente para um rio, ouvir o pôr do sol de boa, aproveitar a natureza como ela é, sem ficar se preocupando com nada de O que notificação. está acontecendo no mundo que está totalmente longe de você, né? Sim. Exatamente. Então, por isso que é muito importante também você desligar as notificações. Você tem que entrar nas redes sociais quando você sentir vontade. Beleza, meu caro ouvinte? Que eu acho que o ponto aqui, o principal desse diálogo, dessa conversa de hoje, não é para falar para você usar ou não usar as redes, né? Mas sim você, tipo, pontuar que realmente tem alguns aspectos negativos que ele pode trazer muito peso na sua concepção de pessoa. Então, tipo, ver, cara, isso pode ser mal, pode ser ruim para mim. Então, tipo, você enxergar, entender que ele pode ser ruim para você, mas a partir disso você se desenvolver formas, olhar de maneira diferente para as redes sociais. Sim. Tipo, faz parte você estar integrado com elas. É só você buscar realmente um convívio, um relacionamento melhor com elas, né? Sim, você mudar essa chave. Você buscar as redes sociais, tipo, buscar conteúdos que você quer. E não passar desperdiçando seu tempo lá vendo coisas que você nem se interessa, ou tipo, ficar olhando até você achar alguma coisa que vai prender sua atenção. Não, você tem que usar quando você quer, quando você quiser ver alguma coisa que você sabe o que é. Acho que é isso. É isso. E partindo para o nosso último tópico agora, a gente vai falar mais ou menos da nossa privacidade em relação às redes sociais. Porque, querendo ou não, uma empresa nesse ramo de redes, ela não se sustenta pela nossa inscrição, pelos nossos cadastros, até porque a maioria delas são gratuitas. Então, como elas recebem essa informação? Vendendo nossos dados para outras empresas, para companhias, para governos e, bom, o quanto vale a pena a gente abdicar da nossa privacidade para ter um serviço? O que você acha disso, Bruno? Cara, acho que vai muito daquilo que você, tipo, enxerga de invasão da sua privacidade. E também de você entender se aquilo que você tá entregando para eles, você está recebendo algum serviço, alguma coisa em troca que seja positivo. Então, se você entende que, putz, vou estar colocando os meus dados, mas eu vou ter um retorno muito bacana disso, tipo, por exemplo, o Tinder. O Tinder, cara, você coloca suas informações e você tá lá disposto para conhecer pessoas. Sim. Tipo, você tá vendendo suas informações, vendendo sua localidade, vendendo várias informações desse tipo, mas também pode ser uma coisa muito benéfica para você se relacionar com outras pessoas que, tipo, sim, você pode bater uma vibe muito louca que você poderia nunca conhecer na sua vida. Exatamente. Entendeu? Não, que nem... Então, um exemplo, tipo, eu passei a conhecer a minha namorada pelo WhatsApp. E teve um grupo tal, vi ela, cara, tipo, passei a me interessar por ela lá, e quando teve um momento pessoal que teve essa evolução, então, tipo... Essa evolução. Fica no ar. Então, tipo, tem essa questão dessa troca, tipo, você tá disponibilizando de um dado seu, uma informação sua, pessoal, mas o que você está recebendo em troca? Acho que varia muito desse aspecto. Não sei o que você acha, Sato. Uhum. Eu acho que é, novamente, uma questão... Assim, para mim, eu não tenho muito como falar sobre isso. Eu não entendo muito sobre o uso de dados pelas ferramentas. Eu só sei que, por exemplo, toda vez que eu vou logar num lugar, eu logo sempre com o meu Facebook. Uhum. Então, meu Facebook tá ligado a tudo que eu tenho na minha vida. Tudo. Literalmente tudo. Então, se um dia alguém hackear meu Facebook, não façam isso. Eu estou naquele lugar e vocês sabem aonde. Então, assim... eu acho que é uma questão complicada esse lance de privacidade. Eu acho que é difícil a gente falar de privacidade mesmo para quem não possui redes sociais hoje em dia. Eu acho que
sempre uma exposição de todo mundo, toda hora. É engraçado pensar isso, né? Porque é como a gente estava conversando antes, né? Antes da gente começar a gravar. O fato da pessoa não se expor já parece uma exposição. E isso já quebra um pouco a nossa relação de privacidade, né? Exatamente. Eu acho que assim, eu vendo meus dados para todo mundo mesmo, isso me irrita um pouco, irrita, porque às vezes eu recebo e-mail de gente que eu nunca vi na minha vida. Mas eu também não uso muito meu e-mail, então para mim não me afeta nada. Faz diferença. Mas você acha que realmente a gente precisa ter tanto zelo assim, tipo, pela nossa privacidade? Porque esse aspecto de privacidade, como a gente conhece hoje, foi, tipo, muito moldado ao longo dos anos, né? Eu acho que na Grécia Antiga, não me lembro agora, mas, tipo, as casas não tinham nem porta, sabe? Que a gente foi mudando isso eu posso estar completamente enganado, mas, tipo, já teve uma sociedade que as pessoas não tinham porta nas casas e, tipo, eles viviam assim, tipo, tranquilamente, saca? Eu acho que dependendo de cada cultura, a gente foi moldando esse modelo de privacidade que a gente conhece hoje. Será que ela vai evoluindo conforme a sociedade vai mudando, né? Será que, tipo, ela é realmente tão necessária assim? Será que a gente, tipo, para ter um serviço muito bom, tipo o Uber, assim, o Uber é um serviço sensacional. E, cara, a gente, além dele, tudo bem, ele ganha com as corridas, mas também eu imagino que ele tenha uma venda dos nossos dados. E eu acho que para ter um serviço desse, tipo, para mim, na minha opinião, não teria problema um pouco abdicar da minha privacidade, assim, dos meus dados. Totalmente. Eu não sei o que falar sobre isso. É difícil falar de privacidade mesmo. Como o Vinícius estava explicando, né? Isso é uma questão cultural e, além de cultural, hoje em dia é um pouco pessoal, né? O que você pensa, o que é a sua privacidade e o que não é. Eu sou uma pessoa que tento me resguardar ao máximo, assim, em relação à minha privacidade. Mas, ao mesmo tempo, eu me exponho toda hora, né? Você tá aqui já é uma exposição gigantesca, Exato. né? Exatamente. E, enfim, eu acho que é um lance que, tipo, é muito pessoal. E eu acho que, apesar de ter alguns benefícios, do tipo, a gente vai estar recebendo conteúdo bom, a gente vai estar recebendo um produto bom ao vender esses dados, eu acho que é perigoso também. É perigoso porque tem gente que às vezes não tá nem ciente de que aquilo pode dar em outra coisa, que você pode estar assinando uma coisa que você nem sabe. E isso mexe muito com as questões de liberdade, privacidade, né? Então, novamente chegando naquele ponto de que as coisas deviam ser mais claras, a gente devia ter mais leis. E, além disso, a gente devia ter um modo de achar essa informação de forma mais fácil, sabe? Então, acho que tudo também é uma questão de como as pessoas ficam sabendo que elas estão fazendo isso. Eu tenho colegas que têm total medo disso, dessa invasão de privacidade. Eles não logam nada no Facebook deles, eles sempre criam uma conta diferente para cada coisa que eles vão fazer. E, enfim, nunca cheguei a questionar mais por que você faz isso, porque, não sei, para mim, euzinha, acho que não está me afetando, mas pode ser que esteja, né? Pode ser que sim. Mas é um lance que realmente as pessoas geralmente não têm ideia do que é essa exposição, do que é esse roubo de dados que fazem da gente, né? Quer dizer, perdão, eles colocam todos aqueles termos gigantes de privacidade justamente para ninguém ler. Pra você não ler. E você tem que falar, tipo, eu aceito, blá, 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 só para você poder usar. E não vamos ser hipócritas aqui, né? Eu acho que a maioria das pessoas não lê os termos de privacidade. Eu não lembro o último aplicativo que eu li, nem algum termo de privacidade, mas também é importante a gente ir atrás disso, né? A gente começar a ler todas essas políticas. É porque também é aquele, tipo, é aquele negócio sem fim, né? Porque, por exemplo, se você não concorda com os termos de política de uma empresa, você não está apto a baixar o aplicativo. Você não Aí todos os seus usar, amigos estão lá, ei, mano, você não baixou o aplicativo lá? E você, não, cara, eu não concordei com as políticas de privacidade, tá ligado? Eu acho que poderia ter realmente esse aspecto de, cara, você não impor esse tipo de invasão, tá ligado? Tipo, que nem a Sato falou. Cara, cada um tem a sua forma de entender esse nível de invasão na privacidade. Sim. Então você não pode, cara, forçar que todo mundo aceite um negócio desse, né? Mas
se eu for pensar por um lado também, a gente não tem tantas normas quanto a isso, né? E é uma empresa privada que ela está prestando um serviço. Ela tem todo o direito de não te dar aquele serviço se você não concordar com as políticas, né? Exatamente. Porque não tem nada que regulamenta como ela vai usar seus dados. Né? Exatamente. Mas isso é uma questão que afeta muitas coisas, né? Ao assinar, por exemplo, você vai fazer uma assinatura de TV a cabo. Pode acreditar que seu dado vai ser vendido ali. Você vai fazer um celular, você vai comprar um número. Seu dado também vai ser exposto. Então, realmente eu não entendo onde está o limite ali de privacidade ou não. E eu acho que talvez tudo que a gente use hoje, a gente vai ser exposto para alguém de alguma forma, a gente vai ser vendido para alguém de alguma forma. E isso faz parte da lógica que a gente vive, da sociedade que a gente vive. Isso faz hoje em dia, isso são os dados que fazem o mercado girar. Exatamente. Né? Exato. Então, é uma enquanto a sociedade gente de consumo. Enquanto a gente ter esse modelo de mercado, vai continuar, os dados vão continuar assim, sendo de maior importância, até quando, tipo, as empresas começaram a descobrir mesmo o valor que os dados têm. Exatamente. Exato. Se é certo, se é errado, isso pode ser uma questão pessoal. Eu acho, pessoalmente, que é errado não importar muito. Eu acho que é errado, sim, porque isso realmente vai de encontro com o que a pessoa pensa sobre aquilo, né? Então, é uma questão complicada, tem relação com o nosso modo de viver. A gente acaba virando um produto. Provavelmente, se você assinou lá o contrato com o seu celular, você provavelmente vai querer uma TV a cabo, uma internet. Então, enfim, é muito comum esse roubo, entre aspas, porque é uma venda de dados, né? E, enfim, eu acho que é bem difícil dentro do nosso sistema a gente escapar disso. Infelizmente, a gente não tem nada que nos protege disso tudo. Apesar de, pra mim, eu pelo menos não enxergar. Pode ser que eu seja muito lesada e eu não enxergar como isso me afeta. Então, isso foi tudo, galera. Se você curtiu esse vídeo, se você acha que ele agregou de alguma forma na sua vida para você ter um melhor manuseio das suas redes sociais, deixa aquele like maroto, se inscreve aí no nosso canal, porque a gente vai sempre trazer muitos conteúdos bem legais para você continuar acompanhando. E também embaixo vai ter todas as nossas redes aí, se quiser ver. Ai, meu Deus. E para quem também está ouvindo esse episódio através dos podcasts, né? A gente tá em formato podcast também. Se você preferir esse formato, vai lá, pode ir no Spotify, qualquer outra plataforma de podcast que você quiser. Se você preferir ver a gente em vídeo, nossas carinhas maravilhosas, você pode chegar no YouTube e acessar a qualquer momento, beleza? É isso aí. É isso aí. Se tem mais algum comentário final, Assato? Queria falar mais alguma coisa, agradecer alguém? Queria agradecer vocês pelo convite, pela conversa. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês sabem disso. Igualmente. Muito feliz pelo projeto mesmo, muito ansiosa para ver as outras pautas que vocês vão trazer para esse programa. Muito feliz pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa disseminar mais esse tipo de conteúdo, já que a gente está disseminando tanta coisa por aí. Exatamente. E, enfim, só agradecer mesmo a vocês e querer falar que a gente tem que sempre entender como a gente lida com as coisas. Eu acho que esse é o foco. A gente saber como a gente está criando as nossas experiências e até onde a gente acha que aquilo é benéfico ou não. Às vezes é difícil de sair disso, justamente por causa dos mecanismos, mas é um exercício. A gente vai aos poucos tentando imaginar o quanto aquilo está afetando ou não. Mas é isso. Só agradecer a vocês. É exatamente isso. Fechou com chave de ouro, né? Fechou com chave de ouro, nota 10. Nós agradecemos muito a sua presença aqui nessa entrevista. Foi muito legal ter você. Espero que você venha aqui outras vezes também para a gente tratar de outras pautas, porque você é uma pessoa que a gente gosta muito de conversar. Antes da gente ter essa entrevista, a gente falou de vários assuntos que a gente foi longe. Então, espero que logo mais você possa voltar aí com a gente também, beleza? Com certeza. E aí, então, é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo por vocês que chegaram até aqui nesse vídeo ou por esse podcast. Agradecemos muito. Continuem acompanhando a gente, que a gente vai querer trazer vários assuntos bacanas para vocês discutirem, acompanharem. E é isso. Acho que é isso. Exatamente. Falou. Valeu. Valeu, galera. Fui.